programa Adoração está começando, a Bíblia estará aberta, o nosso coração também, e o Espírito Santo vai nos guiar para compreender mais de Deus em nós. Eu conto agora com a sua presença, é muito bom estar com você, então depois da vinheta a gente já se ajeita e estuda a Bíblia. Dos maiores sermões que Jesus pregou, muitos e significativos sermões que ele pregou foram decorrentes de perguntas que foram feitas para ele. Por exemplo, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E é a partir dessa pergunta importante que temos muitas importantes informações que vieram daquele sermão lá sobre o monte. Quem é meu próximo? E é por causa da resposta a essa pergunta que conhecemos a parábola do bom samaritano. Perguntar para Deus faz parte do nosso desenvolvimento. Fazer perguntas para a Bíblia, elas são tão legítimas que quando você abre a Bíblia no livro de Salmos, por exemplo, você vai ver os salmistas fazendo muitas perguntas. Os profetas fazem perguntas o tempo todo. O Abacuque começa com uma pergunta: por que conviver com um ser extraordinário como Deus e viver uma vida complexa como a nossa, obviamente sempre redundará em perguntas. Quais perguntas você tem feito? A melhor parte de falar sobre isso é que não há, diante de Deus, uma insatisfação em relação às perguntas que ele deu. E tem mais uma coisa que ele respondeu, tem mais uma coisa sobre isso. Diante de Deus, ele capacita e traz para o seu povo e coloca dons, talentos, coloca revelação e as respostas estão vindo. A revista Esperança Novo Tempo, na mira da verdade, ela é um fruto desse movimento de Deus. Quando Deus coloca as respostas, ele se revela, ele capacita pessoas para dizer o que compreenderam corretamente por meio da sua palavra, e isso nos junta e coloca a resposta aí no seu coração que tanto você precisa na caminhada da vida. Revista Esperança Novo Tempo, na mira da verdade. Você conhece o programa Na Mira da Verdade com o Tito e o professor Leandro Quadros e sabe como as respostas estão chegando. Então essa resposta chega para você também por meio de um estudo onde você pode, estudo que você pode aprofundar mais e ter mais ainda respostas a uma pergunta só. Você sabe como adquirir? Pois é, já digo para você que não é comprando, não. As revistas Esperança Novo Tempo não são vendidas, elas são entregues gratuitamente porque elas têm uma importância muito grande e não importa quanto você tenha de dinheiro, isso não pode impedir. A revista Esperança chega até você de maneira gratuita. Você liga para a gente, 12 21 27 3121. 12 21 27 3121. Memorizou? Não precisa, está aparecendo aí o número ou vai aparecer na sua tela. 21 27 3121. Eu não quero ligar, eu quero mandar uma mensagem. Manda uma mensagem no WhatsApp. Tenho certeza que está aí, o celular está perto de você. 12 também, 982444449. Quero a revista Esperança Novo Tempo. Isso é suficiente para a conversa fluir, ela é rápida e você chegará lá também. 12 982444449. Ou você pode ainda entrar no site da Escola Bíblica. Recomendo que você faça, porque tem oferta dessa e de outras revistas e outros cursos. Tem muita coisa boa lá para você. novotempo.com/Escola Bíblica, esse é o site. novotempo.com/Escola Bíblica. Muito material, muito conhecimento que está lá sendo oferecido para você de maneira gratuita. Não perca essa chance. Você está com a Bíblia aí? Espero que sim. Com a Bíblia na mão, nós vamos buscar a revelação do Senhor que nos deu pelo seu amor. Eu vou orar agora por esse momento, para que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria e por você e sua família também. Pai querido, aqui estamos respondendo ao teu convite, que é de te buscar, que é de responder à tua busca, que é procurar te compreender e colocar a verdade em cada partícula da nossa vida. Nos abençoe para isso, precisamos de Ti. Pedimos duas coisas: que nos dê humildade diante da revelação que pode nos confrontar
e sabedoria diante da grandeza de Ti que nos salva. Abençoa, Senhor, cada pessoa, em cada família que me ouve, para que haja um ambiente em cada casa propício para a sua habitação. Em nome de Jesus, amém. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, há um dos grandes, famosos, importantes, obviamente, sermões que Jesus pregou. Esse é um sermão fundante. O que eu quero dizer? Aqui ele está estabelecendo os alicerces do reino. Ele descreve o que ele veio fazer, o que ele espera que aconteça, o que ele diz que ele vai causar. Ele coloca ali a constituição, os fundamentos do reino de Deus. E quando ele está com as multidões diante dele, ele começa assim. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los e a primeira parte do sermão começa com bem-aventurados os pobres de espírito. Eu quero me concentrar com você, neste momento que estamos juntos, em uma dessas bem-aventuranças. Quando ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele está no decorrer das bem-aventuranças, se você quiser encontrar aí, Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Primeiro, algumas coisas são importantes para a nossa conversa, elas são importantes mesmo. Definir os termos. Primeiro, vamos pensar sobre o que é uma bem-aventurança. Não vamos gastar muito tempo, mas é importante. Coloca aí, pensa aí, coloca sua mente em abertura para a gente pensar. A gente, rapidinho, está acostumado a dizer que bem-aventurado é feliz. É a tradução do grego makarios. Mas bem-aventurado, mais que uma palavrinha, ela saiu da boca de Deus, portanto é um conceito grande. E tem a ver com a maneira como Ele pensa e não necessariamente a maneira como nós pensamos. Pensa um pouco. A nossa ideia de felicidade e de alegria, ela é muito relativa. A gente pode se enganar em relação à nossa própria felicidade. Se a gente for pensar agora assim, olha, me defina pessoas felizes, satisfeitas, alegres. Se eu perguntar para alguém que agora acredita que essa alegria, essa felicidade está em dinheiro, em drogas, em bebida e numa pretensa liberdade, ele vai se definir como feliz e vai definir você como triste. Crente, restrito, cabeça limitada, que é todo preso e tem uma vida cheia de nãos, que sai de casa para a igreja, da igreja para casa, e é bom marido e obedece todo mundo. Ele vai falar que você é o xarope, você é o triste, você tem a vida restrita e ele é o feliz. Mas se eu for para uma igreja, se eu chegar agora numa vigília jovem, cheia de jovens, e todos louvando e perguntar assim, defina um triste e um feliz. Ele vai falar, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus e vai dizer que o feliz é ele. E fala, defina uma pessoa triste. Eu falo, quem não conhece Jesus, e provavelmente aquele que está lá na balada que está definindo ele como triste. Mas tem mais que isso, tem momentos da nossa vida que a gente está mal. E olha para Deus e fala, Senhor, eu estou muito mal. E Deus vai responder, não está, você está bem. Por exemplo, Paulo, ele fez isso. Senhor, não está legal. E o Senhor responde, Paulo, está legal sim, você está bem. E a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está em plenas condições. Mas em algum momento a gente pode chegar para Deus e falar, Senhor, cheguei no platô, eu estou bem. E Deus vai falar, não está não. Pedro, por exemplo, fala, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E Deus fala, não está. Você é muito pior do que você pensa. Você precisa de mim mais do que você pensa. Você estará, mas agora você não está. Bem-aventurado é, antes de tudo, uma aprovação. Mas não é Deus aprovando você por algum feito que você conquistou. Deus não está aprovando você por uma entrega que você produziu no seu próprio coração. Repito, uma bem-aventurança, ela é, antes de tudo, uma aprovação de Deus. Mas é Deus aprovando você pela resposta que se deu ao que Ele iria produzir. Dá um exemplo, uma bem-aventurança bem famosa na Bíblia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não é possível alguém ter essa conquista de personalidade.
O que Jesus está dizendo por meio do compositor do Salmo? Bem-aventurado o varão que deixou ser transformado. Sim, ele transforma a pessoa e a exaltação das características dessa transformação, ou seja, esse é o tipo de gente que eu aprovo. E o tipo de gente que Deus aprova é o tipo de gente que ele faz renascer. Bem-aventurado és, Simão, filho de João, porque não foi você que disse essas coisas, mas meu Pai que te revelou. Uau! Quando Pedro olha para Deus e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus fala, é isso, parabéns. Mas ele não dá parabéns para Pedro. Pedro, você é um gênio, como você conquistou isso? Ele está provando a revelação aceita. Deus disse, você aceitou, bem-aventurado és. Na conversa com Tomé, Deus fala, porque viste, creste, bem-aventurados, ou mais bem-aventurados, os que não viram e creram. Ou seja, eles têm fé, eles acreditaram, não viram, mas a palavra revelada a eles foi mais que suficiente do que o raciocínio deles ou os sentidos dele para comprovar a veracidade de qualquer coisa. Ou seja, esses são bem-aventurados que vivem uma fé genuína. Bem-aventurados os que descansam no Senhor, lá no livro de Apocalipse, porque as suas obras o acompanham, obras que Deus produziu. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador, querido, o pacificador recebe a aprovação de Deus. Cabe desacelerar para colocar o nosso cérebro para refletir sobre algo de tremenda importância. Pior do que o fracasso é ser bem-sucedido em coisas que não têm nenhuma importância. Pior do que ser derrotado é vencer a batalha errada. Pior do que ser reprovado é ser aprovado por aquele que não é capaz de dar condições para o seu futuro. Você pode ter sido reprovado por todas as pessoas do mundo. Você pode receber a reprovação dos seus professores na escola, dos seus vizinhos que podem te criticar e te considerar inadequado. Essa reprovação não chega nem perto da importância da aprovação de Deus. Se o mundo te aprovar e Deus te reprovar, há uma terrível situação diante de você. Se o mundo te reprovar e Deus te aprovar, não importa a opinião do mundo. Paulo escrevendo para Coríntios dizendo assim, eu não estou muito aí para o que vocês estão falando. Isso para mim não tem importância. Eu não estou também levando em consideração determinante o que o mundo está falando. Isso não tem essa importância. Eu não estou nem aí, nem porque eu estou pensando, porque os meus pensamentos me geram. Eu só ligo para uma opinião, a opinião de Deus, pela qual eu avalio todas as outras. É essa aprovação. É essa aprovação como alvo de conquista. Portanto, quando você olhar para o bem-aventurado, ele não é um sortudo. Quando você olha para o bem-aventurado que está vivendo essa satisfação, essa alegria, ele não é uma pessoa que é um especial entre todas no mundo. O bem-aventurado, ele recebeu o maior prêmio que a existência pode dar. Ele é aprovado por Deus. Bem-aventurado o pacificador, portanto, é dizer que ser um pacificador não é uma condição que umas pessoas podem ter e outras não. E isso é muito importante. Ser pacificador é uma condição de aprovação. E a gente precisa olhar para esse texto e entender algumas coisas. Primeiro, uma definição de paz, para definirmos pacificador. Deixo-vos a paz, diz Deus, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em Gálatas, capítulo 5, 22, a paz é definida como fruto do Espírito. Portanto, paz não é produzida. Paz não é resultado de um acordo. Paz não é resultado de plenas condições sociais, políticas, condições ecológicas. Paz não é decorrente de estar satisfeito com os recursos que se tem. Tem uma quantidade correta, boa, de dinheiro no bolso, uma conta segura e patrimônios que garantem a paz. Não, e se você já está nesse planeta há mais de 6 meses, você sabe muito bem que é possível ter tudo isso e não ter paz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paz
é proveniente da ação do Espírito. E paz, ela está em muitas dimensões. Ela tem que chegar em todas para que você viva feliz. Vamos lá. Justificados, pois, diz o texto, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pega esse texto, coloca aí do ladinho. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca do lado desse texto um outro. Outrora, nós éramos inimigos de Deus. Éreis inimigos, inimigo no pensamento, inimigo na atitude. E a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Jesus Cristo disse essa frase: quem comigo não ajunta, espalha. Freia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está dizendo é que ou estamos numa condição de ser amigo dele, ou estamos na condição de sermos inimigos dele. Não há o indiferente. Se não está juntando, está espalhando. Não existe nenhuma possibilidade de alguém dizer não para Deus e estar numa posição de neutralidade. Eu não estou atrapalhando. Isso simplesmente não existe. Quem não ajunta, espalha. Olhe só para as dimensões desse texto. Em que momento do Êxodo Israel desfruta de paz? Quando as pragas estão caindo, eles estão em lutas. Quando o mar se abre, eles estão em luta. A paz vem no momento que Faraó morre. Portanto, quando o Faraó diz não para Jesus, ele passa a ser uma ameaça à existência de Israel. Ele passa a ser uma ameaça ao projeto de Deus. E ele se coloca numa posição, ao dizer não para Jesus, como uma ameaça à vida. Quando Caim diz não para Deus, ele passa a ser o maior problema que Abel tem. Quando Caim recusa a vida de Deus, a vida do cordeiro por ele, Abel tem a sua existência ameaçada pela existência de Caim. Quando Lúcifer decide não ser um adorador, toda a morte começa a existir a partir da existência dele. Quando Lúcifer decide rejeitar a Deus, ele passa a ser a ameaça para a existência de qualquer pessoa que se encontra com ele. Quem comigo não ajunta, espalha. Isso quer dizer que a primeira dimensão da paz é paz com Deus. Você está com caneta? Você costuma anotar as coisas? Você está com o celular aí perto? Você coloca mensagens para você mesmo no celular? Você tem um lugar de anotação? Anota isso aqui. Você somente desfrutará a paz de Deus quando desfrutar paz com Deus. Não tem como. Toda paz começa com reconciliação. Você pode estar bem com todo mundo, se você estiver bem com o seu emprego, se você desfruta de uma proposta de trabalho com grande projeção. Se você olha para o lado em onde você está, os filhos estão perto, o seu marido está aí com você, você tem acesso aos seus pais, sabe aquelas coisas todas que a gente sonha, a despensa está cheia, mas se você não está bem com Deus, a paz não vem. Não vem, não tem como. Paz de Deus, ela é resultante de paz com Deus, e o pecado traz inimizade, quem não está juntando, está espalhando. O que é um pacificador nessa dimensão? O pacificador, ele é um reconciliador. É a pessoa que vive no mundo agendando encontros. Sim, você está agora diante de um canal que se comprometeu com a paz. Porque quando eu chamo uma pessoa que está vivendo em inimizade com Deus por causa do pecado, que não está bem consigo mesmo por causa do pecado, que não fez as pazes com Deus,
e chamo ela para dizer assim: Deus está vindo na sua direção com os termos da paz. Sabe essa dívida colossal que você tem? Ela foi paga. Sabe esse cálice do furor da ira que é colocado lá no livro de Apocalipse? É o mesmo cálice que Jesus bebeu lá no jardim do Getsêmani. Ou seja, você não precisa dar passos em direção a beber o cálice que já foi bebido. Sabe qual é o nome disso? Paz. E como se chama uma pessoa que faz isso? Pacificador. Aqui cabe um momento de reflexão muito, muito, muito importante. Muito. Há uma maneira como nós aqui na Novo Tempo chamamos um grupo de pacificadores. Nós chamamos eles de anjos da esperança. Ele não é um doador, somente um doador. Não, ele não é somente um doador, ele é um adorador. Por quê? Porque um anjo da esperança é uma pessoa que está comprometida com a paz. A maneira como ele olha para o que está na mão dele é determinada pela ideia dele de quem deve ser glorificado. Mas ele está levando paz para a pessoa que ele não vê, que ele não viu, que ele não conversou. Ser um anjo da esperança e ser um pacificador é a mesma coisa, porque a partir da ação dele, essa paz chegará. Eu falei agora de Anjos da Esperança, que você que acompanha a programação da Novo Tempo sabe dessa expressão, e se não acompanha, tente saber mais e se torne um. Mas aquela pessoa hoje que está abrindo a Bíblia na frente de outra e dizendo e ensinando a Bíblia é um pacificador. Aquela pessoa que está saindo de casa com uma missão de mostrar a Deus que seja num muro bem construído, num pão bem amassado, que está possibilitando que a pessoa entre numa igreja porque ele acordou mais cedo para abrir a porta, que ligou o som. Quem está comprometido com o Evangelho é um pacificador. Essa paz com Deus leva à segunda dimensão, que é a paz de Deus. E a paz de Deus no coração, ela é superior a todas as condições do mundo. Há um hino que nós conhecemos, cantamos e devemos cantar mais. Pode cair o mundo, estou em paz. Há exemplos na Bíblia, há exemplos fora da Bíblia, de pessoas que com Deus desfrutam paz em meio ao sofrimento, paz em meio à guerra. No final do livro de Abacuque, depois de olhar um cenário devastador de destruição, quando os caldeus são em visão, Abacuque sabe, ele termina numa canção de alguém que vive em paz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele está em paz. Paz. Ele sabe com quem ele sabe que está bem, ele sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele desfruta essa paz. Essa paz de Deus, de você ter uma mente tranquila e satisfeita, mesmo diante da guerra, ela leva a paz para uma outra dimensão. E a outra dimensão é a paz com as pessoas. Eu vou voltar para o exemplo que eu dei no começo. Caim é um exemplo típico de alguém que briga com Deus e a agressão vai para outro. Quando Caim não desfruta a paz com Deus no altar, ele leva a guerra para as pessoas. Tão certo como alguém que desfruta a paz com Deus leva a paz de Deus para outro e se torna um pacificador, o contrário também é real. É quando Caim briga com Deus, ele vai brigar com a imagem dele. Posso te dizer uma coisa bem séria no seu coração? Muitas das pessoas que se levantaram contra você, é porque elas não suportam a imagem de Cristo em você. Quando as pessoas dizem não para Cristo e Cristo passa a ser um incômodo para elas, elas vão se incomodar com tudo que reflete Cristo. E se você decidiu refletir Cristo, todos que odeiam Cristo vão te odiar. E um monte de brigas que você teve que enfrentar na vida não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo. Jesus deixou isso bem claro. Se me perseguiram, não acho que vão deixar vocês de boa. Se odiaram o mestre, é óbvio que eles vão odiar o discípulo. Mas fique tranquilo, eu venci o mundo. Muitos dos incômodos que você pode estar sentindo não tem a ver com as pessoas. Pode ter com essa paz com Deus que você não está sentindo. Mas eu não posso terminar sem dizer algo importante aqui. E ressaltar esse último argumento. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados
filhos de Deus. É importante que a gente ressalte como é que as bem-aventuranças começam. Porque ela começa com alguém que perdeu completamente a identidade. O texto da bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres, assim que começa as bem-aventuranças. Os humildes, os pobres de espírito. Quando fala de pobre de espírito, não está falando de uma dimensão fora do corpo. Ele não está falando ele está falando de uma pessoa que tem uma concepção baixa de si. É esse pobre de espírito, e entenda como espírito uma mentalidade, um pensamento. A ideia que ele tem de si é uma ideia depreciativa, mas a ideia que ele tem de si não é uma ideia irreal. Veja, você e eu vivemos em um mundo onde somos estimulados a pensar positivamente sempre a nosso respeito. E pensar positivamente não é essencialmente algo ruim, mas ele passa a ser péssimo quando você tem uma ideia positiva de algo que não é. Senhor, eu quero estar bem. Ele fala, mas você não está bem. Senhor, eu me amo do jeito que eu sou. Mas o jeito que você é vai te levar para a morte eterna. Não. Quando o pobre de espírito bate no peito e fala assim, Senhor, eu não tenho nada que me recomende diante de ti. Quando o pobre de espírito bate no peito e fala, a única coisa que vai me fazer sair vivo daqui é a tua misericórdia. Pai querido, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Esse é o pobre de espírito. Mas o pobre de espírito, ele está descaracterizado como filho de Deus. Ele está humilhado. Ele olha para si e se odeia. Ele quer ser outra pessoa. Isso o levará a chorar. E o texto diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele continua dizendo, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra, porque o choro sozinho não faz nada, há uma necessidade de submissão ao projeto. Então ele é manso diante daquilo que Deus vai fazer para você. E quando você é manso diante daquilo que Deus vai fazer para você, ele vai produzir em você fome de outra coisa. Porque aquele que fala, Senhor, agora o que eu tenho que fazer diferente? Você precisa ter outros desejos. E agora ele tem fome e sede de justiça e é farto. E agora, o processo de transformação gera um resultado. O que é ser filho de Deus? Jesus é chamado de filho de Deus por quê? Jesus é chamado filho de Deus porque ele é a expressão exata de Deus, porque ele é Deus. Ser chamado filho de Deus significa eles vão ser reconhecidos como alguém que se parece. Você é reconhecido como pacificador, como alguém que se parece com o Deus que você adora. Eles são chamados filhos de Deus. A filiação está dentro das bem-aventuranças todas, porque a maior felicidade do mundo é você ser herdeiro de alguém que tem tanto, que pode tanto, que tem tanta capacidade de cumprir uma promessa, e de alguém que se senta num trono e premia aqueles que não merecem com uma coroa, e ele pode fazer isso. Bem-aventurado aquele que hoje está pregando o Evangelho. Bem-aventurado aquele que hoje já está aceitando o Evangelho. Bem-aventurado é você, quando você engole o orgulho e coloca o orgulho para que Deus resolva e traz a paz para o mundo. Pacificador. Não aquele que está polarizando, mas aquele que está unindo todas as opiniões diferentes em uma opinião, a única que importa, a opinião de Deus. Você é chamado para ser pacificador num mundo que está buscando tensão. E em nome de Jesus, eu vou orar por você, para que você seja o ponto que une os polos. Que a polarização acabe quando a verdade se exalte. Deus querido, obrigado porque o Senhor não somente nos chama a sermos transformados, o Senhor nos dá essa transformação. O mundo precisa de paz. E o Senhor disse que a paz virá por meio de ti, nos pacificadores que o Senhor transformou. Estamos aqui dizendo, somos candidatos. Faz-nos, Senhor, pacificadores e que o mundo nos conheça pelo que o Senhor é. E que sejamos assim, vivendo a maravilha de sermos seus filhos e viver para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.